A normalidade não é um estado natural, mas uma construção social violenta. Desde o instante em que nascemos, o conceito de normalidade é inculcado em nossas mentes, muitas vezes sem que sequer percebamos. É uma força silenciosa, quase invisível, uma prisão feita não de paredes ou grades, mas de regras, expectativas e padrões, que nos moldam e nos limitam. A normalidade não é um reflexo da natureza humana genuína, mas sim o produto de uma pressão social, cultural e histórica, que exige conformidade, obediência e silêncio. Freud, em seu profundo estudo da psique humana, revelou a cruel realidade por trás dessa normalidade. Em O Mal-Estar na Civilização, ele demonstra que o progresso social e civilizatório exige a supressão constante dos instintos primitivos, o que gera uma cisão dolorosa dentro do indivíduo. Uma cisão entre o que ele realmente sente e deseja e o que é permitido sentir e desejar. O que a sociedade chama de normal é, em muitos casos, uma forma de castração psíquica. O indivíduo é ensinado a renunciar às suas paixões, a esconder sua raiva, a reprimir seu desejo. Essa repressão não só cria sofrimento individual, mas transforma a psique em um campo de batalha permanente, onde a sanidade é um acordo precário entre forças conflitantes. A dualidade do eu, entre o ego funcional e o inconsciente selvagem. Freud descreveu a mente humana como composta por três grandes instâncias: o id, o ego e o superego. O id representa o reino dos desejos instintivos, impulsivos e imediatos, a força bruta da pulsão. O superego é o juiz, o censor moral, a internalização das regras sociais. E o ego, por sua vez, é o mediador, o administrador dessa luta interna, que tenta manter a funcionalidade no mundo real. A normalidade que todos almejam é, essencialmente, a aparência do ego em controle. Uma fachada construída para esconder as turbulências do inconsciente. O normal é, portanto, uma máscara que oculta o caos interior, um equilíbrio precário entre a repressão e a expressão. Mas essa máscara é frágil e a qualquer momento pode rachar sobre o peso da pressão. O que Freud chama de neurose é exatamente esse conflito não resolvido, onde o indivíduo vive uma existência fragmentada, dividida entre o eu que mostra e o eu que sente. A neurose coletiva, a loucura que se veste de sanidade. Não são apenas indivíduos que sofrem dessa cisão. Freud via a civilização como um organismo que reprime suas pulsões para sobreviver, mas que por isso mesmo adoece em sua essência. A neurose não é um problema individual, mas social. É uma doença coletiva que transforma o que é natural em tabu, o que é vida em repressão. Vivemos num mundo onde a normalidade se traduz em uma busca incessante por adequação. Adequação ao trabalho, aos padrões de beleza, ao consumo, ao comportamento, às redes sociais. A neurose coletiva se manifesta em ansiedade, depressão, distúrbios do sono, vícios e em uma sensação difusa de vazio. Essa normalidade loucura é uma espécie de lobotomia psíquica coletiva, onde o real sofrimento é mascarado por aparências, enquanto por dentro a alma se contorce. A castração psíquica, quando a alma é condicionada ao medo. O surgimento da castração psíquica na infância. A castração psíquica não é um conceito abstrato, é uma experiência profundamente vivida. Ela começa na infância, quando a criança aprende que o mundo não é um lugar onde pode simplesmente ser, que há limites, proibições e censuras. Freud descreveu esse processo como um momento em que o sujeito percebe a existência da lei, da autoridade e da ordem social. Este é o momento em que o desejo original, puro e pulsional, encontra a primeira barreira. A criança aprende que não pode desejar tudo o que quer, que certos impulsos devem ser reprimidos, que a expressão desmedida da raiva, do medo e do prazer é perigosa. O superego nasce desse choque, uma voz interna que vigia, censura e pune. A partir daí,
o sujeito passa a agir sob a ameaça constante de punição, seja externa, pais, escola, sociedade, ou interna, culpa, vergonha, medo. O medo como motor da conformidade. O medo é o combustível que alimenta a castração psíquica. O medo de perder o amor dos pais, o medo do castigo social, o medo do abandono. Sob essa sombra, o indivíduo aprende a controlar seus impulsos, a domesticar seus instintos, a se submeter à norma. Mas esse medo é traiçoeiro, porque ele internaliza o controle e o transforma em autovigilância. O sujeito passa a se censurar, a se punir antes mesmo de qualquer transgressão real. É um cárcere invisível, onde o vigilante e o prisioneiro são a mesma pessoa. O superego tirânico e seus efeitos devastadores. O superego, que deveria funcionar como uma bússola moral, pode se tornar um algoz implacável. Ele persegue o sujeito com uma lista interminável de não pode, não deve, não é aceitável. Essa voz interna cria um sentimento crônico de culpa e inadequação. Esse mecanismo é responsável por muitos dos sofrimentos silenciosos da modernidade. A sensação de nunca ser bom o bastante, a autossabotagem, a ansiedade, a depressão. A normalidade, assim, não é um estado de equilíbrio, mas uma prisão onde o sujeito vive para satisfazer um superego tirânico. A cultura da repressão. A sociedade que alimenta a castração. Não é apenas a infância que causa a castração psíquica. A cultura em si é uma grande máquina repressora. Desde o sistema educacional até os padrões de trabalho, dos valores morais aos costumes sociais. Tudo funciona para garantir a obediência, a docilidade e a homogeneidade. O desejo de liberdade do indivíduo é continuamente sufocado em nome da ordem, da produtividade, da normalidade. A rebeldia, a diferença e a autenticidade são vistas como ameaças a serem controladas ou eliminadas. A neurose coletiva. O doente que não quer se curar. A doença que infecta a multidão. Quando Freud falava sobre a neurose, não se referia apenas a casos isolados de sofrimento individual, mas à condição estrutural de toda a civilização. A neurose coletiva é a consequência inevitável de um sistema social que exige repressão maciça dos instintos vitais. Vivemos numa sociedade que valoriza a produção, a aparência, a obediência. A pressão para conformar-se é tanta que a doença mental, em suas formas modernas, ansiedade, depressão, burnout, tornou-se uma epidemia silenciosa, invisível aos olhos que preferem enxergar normalidade. A máscara do homem moderno. O homem normal veste uma máscara. Ele sorri, trabalha, consome, reproduz clichês, mas por dentro está fragmentado. Essa dissonância é o combustível da neurose. O sujeito se distancia de si mesmo para agradar o sistema, sacrificando suas necessidades e emoções genuínas. A neurose coletiva é o sintoma do vazio existencial de uma cultura que negou a si mesma a possibilidade do gozo pleno, da paixão, da loucura criativa. A culpa invisível e o sofrimento silencioso. Freud apontava que a repressão cultural gera culpa, um sentimento que o sujeito internaliza e que mina a sua autoestima e saúde mental. A culpa não é apenas por ações erradas, mas pela própria existência pulsional, o desejo por liberdade, por prazer, por autenticidade. Esse sofrimento silencioso faz parte do tecido social. Todos fingem estar bem, mas poucos se permitem olhar para dentro. O efeito borboleta do sofrimento social. Cada indivíduo, ao reprimir suas dores,
se torna um transmissor inconsciente dessa neurose para outros. Relações humanas tornam-se superficiais, cheias de conflitos não ditos, ressentimentos e isolamento. A neurose coletiva cria uma rede invisível que aprisiona todos, mesmo aqueles que acreditam ser livres. A castração psíquica na cultura. A máquina invisível da conformidade. O preço do progresso social. Freud ensinou que a civilização exige renúncias. O prazer deve ser sacrificado para manter a ordem. Essa ideia, embora certa em parte, é o fundamento da castração psíquica em massa. O progresso social se constrói em cima da repressão dos instintos vitais. Mas até que ponto essa renúncia é saudável, quando ela passa a ser a regra e não a exceção? A educação e a cultura como guardiãs da normalidade. Desde cedo, a criança aprende que existe um modo correto de se comportar. Escola, família, religião, mídia, todos atuam para normatizar comportamentos, sentimentos e desejos. O conformismo é incentivado e celebrado. A diferença é temida e marginalizada. Essa máquina invisível reforça o ciclo. O indivíduo reprime para ser aceito e o sistema reforça a repressão como norma. O superego social e o controle disciplinar. O superego, para Freud, é o internalizador das regras externas. Mas numa cultura repressora, esse superego torna-se tirânico, tornando-se o agente interno da censura e punição. O sujeito não precisa de um opressor externo, ele próprio se vigia, se julga e se castiga. O impacto na saúde mental e no sentido da vida. A consequência dessa castração cultural é o sofrimento psíquico crônico, ansiedade, depressão, vazio, apatia. O sujeito perde contato com sua essência, vive uma vida fragmentada, desconectada. A normalidade se torna paradoxalmente a maior forma de loucura, pois mata o que há de mais humano em nós. O corpo como campo de batalha. Quando a alma grita em silêncio. A psicossomática, a voz que o corpo não pode calar. Freud mostrou que os sintomas físicos muitas vezes são manifestações de conflitos psíquicos não resolvidos. O corpo fala aquilo que a mente reprime. Doença sem causa aparente, dores crônicas, fadiga inexplicável, ataques de pânico, insônia. Tudo isso é a alma tentando se expressar, pedindo socorro. A conexão entre mente e corpo. A dualidade cartesiana entre mente e corpo é falsa. Somos um organismo integral. Quando a mente sofre, o corpo sofre. Quando o corpo adoece, a mente também. Essa verdade é ignorada pela normalidade que fragmenta o sujeito e marginaliza a expressão corporal e emocional como descontrole. O corpo como rebelião contra a repressão. Os sintomas psicossomáticos são uma forma de rebelião contra a castração psíquica. O corpo se recusa a ser controlado e silenciado, lança sinais que não podem ser ignorados. Essa é a forma que a loucura interna encontra para sair da prisão invisível. A necessidade de escuta e reconciliação. A cura começa quando o sujeito aprende a escutar seu corpo, a reconhecer suas dores, não como fraquezas, mas como mensagens de sua psique. O corpo é o último bastião da autenticidade, no mundo que exige máscaras.